Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sexta-feira. É com muito carinho que estamos aqui hoje, iniciando o nosso momento do Evangelho diário, com o nosso coração aberto a Jesus e com o nosso pensamento unidos, elevado até a Deus, nosso Pai. Então sejam todos muito bem-vindos. É com tanto carinho que a gente partilha deste momento juntos, em que nós unimos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo com um capítulo do livro Jesus e a Atualidade. Já estou aqui com o meu livro e nós unimos o livro, um capítulo do Jesus e Atualidade com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E juntos extraímos para o nosso coração uma reflexão, um esclarecimento, uma palavra de conforto para a alma, de esperança para o nosso dia. Então hoje, humildemente, para a gente começar o nosso momento, a gente pede a Jesus para que as palavras que hoje estão aqui, nas palavras de Joana de Ângeles, nas palavras do Evangelho, que essas palavras elas possam cair como sementes em nosso coração. Que hoje Jesus envie para todos nós aquele esclarecimento que a nossa alma está tão necessitada, aquela palavra de conforto, de consolação, de esperança que o nosso espírito está precisando. Que hoje, através do nosso evangelho aqui, do nosso encontro, o nosso olhar possa se abrir para a vida. Mas não a vida só no aqui e agora, que o nosso olhar possa se abrir para a vida eterna. E que possamos hoje, meus irmãos, nos dedicar a estar com Deus, a falar com Deus. Eu digo que a gente fala tanto de Deus, a gente fala tanto de Jesus, e às vezes falamos pouco com Deus e pouco com Jesus. Ou seja, falamos tanto de Deus, mas falamos pouco com Deus. Falamos tanto de Jesus, mas falamos pouco com Jesus ao longo do nosso dia. Então que hoje a gente possa abrir o nosso coração para Jesus. Ninguém melhor que o Cristo para nos ajudar nessa caminhada terrena, para ser o nosso exemplo, o nosso modelo e o nosso guia. E são com essas palavras, meus irmãos, que eu vou convidar a todos aqui para a gente começar o nosso capítulo 11. Joana titula esse capítulo como Jesus e Decisão. Ou seja, o nosso tema de hoje é falar sobre decisão na vida, tomar decisões. Olha, meus amados irmãos, geralmente a gente tem uma dificuldade para tomar uma decisão na vida. Ainda mais quando é uma decisão seguindo dois lados muito opostos. Ou seja, a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem que fazer uma escolha. Mas um caminho conduz para cá, o outro conduz para lá. Um caminho tem benefícios X, o outro tem benefícios Y. E aí a gente fica naquela dúvida, se corroendo e no final não escolhe nenhum nem outro. Fato é, meus irmãos, que diariamente, a cada segundo, precisamos tomar decisões. A cada segundo a gente coloca o nosso livre-arbítrio em ação. A gente escolhe o que fala, a gente decide as atitudes, a gente decide as escolhas na vida, o que vamos fazer, o que vamos escolher, o caminho que vamos percorrer. A todo momento tomamos decisões. Só que tem certas decisões na nossa vida que elas são muito difíceis de ser tomadas, mas muito difícil. Porque geralmente tomar uma decisão significa abrir mão de uma coisa. Vamos supor, nós temos duas coisas para escolher. Número 1 e número 2. Se a gente escolhe a caixa número 1, a gente abriu mão da caixa número 2. Agora, se a gente escolhe a caixa número 2, a gente abre mão da caixa número 1. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente escolhe algo, a gente abre mão de outra coisa. Só que aí, geralmente, a gente vive no seguinte impasse. A gente quer escolher aquilo, mas também não quer abrir mão do que é necessário para essa escolha. E aí vem essa indecisão, não é verdade?
Geralmente a gente quer fazer dois caminhos ao mesmo tempo, quer se beneficiar com duas coisas ao mesmo tempo, com duas escolhas ao mesmo tempo, mas não tem como. A vida é feita de escolhas, a vida é feita de decisões. E uma alma madura, uma alma com um olhar na vida eterna, ela tem consciência da necessidade de fazer decisões melhores para a sua jornada. Então é acordar todos os dias e pensar: quais são as decisões hoje que me conduzem o melhor na visão eterna do meu espírito? Não só no aqui e no agora, mas hoje, essa decisão que eu vou tomar, essa escolha que eu irei fazer para a minha vida, eternamente é melhor? Então, uma alma madura, que eu diga assim, mais lúcida em Jesus, digamos assim, com o coração mais aberto ao Evangelho, coração mais aberto ao caminho do bem que eu digo o caminho da porta estreita, não o caminho da porta larga. Uma alma já com essa visão da vida eterna, ela tem consciência que a vida é feita de decisões e que para caminhar para o novo é necessário deixar o velho. E que para decidir o que é melhor para o nosso espírito é necessário abrir mão de coisas vulgares, desnecessárias, coisas que não vão agregar em nada na nossa vida aqui nesse instante. Olha, meus amados irmãos, diante disso, até mesmo neste capítulo 11, Joana de Ângeles nos rememora um momento muito importante, um momento de decisão entre um jovem e Jesus. Acredito que muitos de nós já conhecem esse momento, eu queria até relembrar aqui, porque como Joana, ela traz essa história para nós no capítulo 11, vamos contar aqui também. Meus irmãos, acho que todos nós nos lembramos de um momento que é destacado para a gente no Evangelho de Lucas, capítulo 59, capítulo 9, versículo 59 a 60. Um momento em que um jovem está ali diante de Jesus e o Cristo convida este jovem para segui-lo. Só que o jovem diz que naquele momento ele não poderia, porque ele tinha que enterrar o seu pai. E nesse momento, Jesus vai falar para o fundo do coração desse jovem as seguintes palavras: deixai os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ou seja, Jesus dizia: deixa os mortos enterrar os mortos, mas vem, segue-me para anunciar o reino de Deus. E qual que é a decisão que esse jovem toma? Não seguir a Jesus naquele momento. Esse jovem vai lá para enterrar o pai. Essa é uma passagem, meus irmãos, que a gente precisa ter um olhar muito delicado dela. Aliás, não é à toa que Allan Kardec coloca esta passagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, que é um capítulo destinado à moral estranha. Porque a Kardec reúne ali para nós momentos do Cristo que a gente tem que ter muito cuidado na forma como interpreta, para a gente não desvirtuar o ensinamento que tem por trás e também não levar ao pé da letra o que Jesus está dizendo. Então, essa passagem ela se encontra lá num capítulo, como se diz, especial do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha, para a gente se atentar à forma como interpretamos. E isso vale aqui para a gente hoje também. Jesus, nesse instante, com esse jovem, Jesus não estava dizendo para ele anular o amor que ele tinha pelo pai, para ele esquecer o carinho que ele tinha pelo pai dele, as memórias, as vivências, não. Mas Joana de Ângeles nos revela algo muito importante, que o Cristo enxergava a intenção daquele rapaz. Que Jesus enxergava qual que era a intenção daquele rapaz em ir lá enterrar o pai dele. E que a intenção desse rapaz era passar uma imagem de que estava cumprindo com as coisas materiais mesmo, com as questões da época. E ter uma boa imagem diante daquelas pessoas que ali estariam. Ou seja, Jesus sabia a intenção do rapaz em escolher não segui-lo naquele momento. Por isso Jesus diz: deixai os mortos enterrar os mortos. Mas tu vem agora, segue-me, vem proclamar o reino de Deus. Jesus estava convidando ele a uma decisão para a vida eterna. Para a vida eterna.
Era a única chance que ele tinha naquele instante, era um convite único, na verdade, seguir a Jesus. E ele perdeu esse convite, porque ele decidiu cuidar primeiro das coisas materiais. Meus irmãos, quando eu leio essa passagem, eu penso em hipóteses aqui. E eu vou compartilhar com vocês. Olha só, quem disse que se ele escolhesse seguir a Jesus, depois ele não poderia ir lá ver o pai dele? Só para a gente pensar. Porque seguir a Jesus não anularia o amor que ele tem pelo pai. Seguir a Jesus não o impediria de depois ir lá visitar o pai que já estava sepultado. Não o impediria de manter a lembrança viva do pai no coração. Mas pelo contrário, até mesmo, na verdade, iria prepará-lo para viver esse momento do luto, da perda. Caminhar com Jesus iria ampliar o olhar desse jovem para as felicidades do reino de Deus que são eternas, para a paz no coração depois de se despedir de um ente tão amado que partiu. Eu penso nessas hipóteses porque, olha só, o coração desse jovem estava tão nas coisas físicas e materiais que talvez ele nem pensou nisso. Ele estava pensando em quem? Eu tenho que ir lá. Porque Joana coloca, talvez terá uma herança, então eu preciso estar lá. Como se diz, eu preciso mostrar que eu estou presente para a sociedade. Mas o coração dele verdadeiramente não estava ali. Então, meus irmãos, se esse jovem aceitasse essa chance, isso não anularia o amor que ele tem pelo pai. Não anularia. E aí, às vezes, eu fico pensando em nós para trazer uma reflexão aqui sobre decisão. Às vezes, a gente precisa fazer uma escolha na vida. Uma decisão. E é uma decisão assim, entre as coisas materiais, os prazeres passageiros, aquelas coisas que a gente gosta materialmente. A gente precisa fazer uma escolha entre isso e algo que vai ser mais proveitoso para o nosso espírito. E a gente fica com medo de tomar a decisão, essa decisão. E a gente pensa, mas se eu deixar de fazer isso materialmente, se eu deixar de fazer essa escolha fisicamente, e se eu não deixar de fazer isso, de fazer aquilo, isso vai me fazer mal. Só que, meus irmãos, a gente pode escolher seguir um caminho na vida espiritual. A gente pode fazer essas escolhas melhores para o nosso espírito. Claro que a gente vai ter que deixar certas coisas para trás. Mas isso é sinônimo de sair ganhando espiritualmente. A gente não está perdendo. Quando a gente abre mão de uma coisa material para alguma coisa que é eterna do espírito, a gente não está perdendo. A gente está ganhando na visão eterna. Ou seja, quando a gente escolhe algo que é melhor espiritualmente para nós e deixamos algo que é passageiro da matéria, sabe essas paixões passageiras, essas coisas passageiras que a gente às vezes tem costume? Quando a gente deixa isso para trás, a gente não está perdendo. Estamos ganhando. Porque estamos acrescentando algo no tesouro eterno do nosso coração. Por isso, meus amados irmãos, que as nossas decisões na vida possam estar voltadas no que é melhor para o espírito. Que é melhor para o espírito. E escolher o que é melhor para o espírito não é sair anulando tudo que temos materialmente, tudo que temos fisicamente, deixando o trabalho, deixando o estudo, não. Fazer melhores decisões do que é eterno para o nosso espírito é também fazer decisões materiais, físicas, que vão refletir o que é melhor para o nosso espírito. Como eu disse, é acordar todos os dias, cumprir tudo que cada um de nós tem que cumprir, os deveres, os compromissos, tudo, mas com Deus em nosso coração, com decisões, com o olhar voltado para o futuro. Hoje vamos refletir como estão as nossas decisões. Como que a gente está elegendo para o nosso coração, para a nossa vida? O que a gente está elegendo para a nossa vida? Porque cada decisão que a gente faz é uma escolha que vai refletir na nossa jornada de vida. Como estão as nossas decisões? O que a gente anda escolhendo? O que a gente anda decidindo? Que caminhos andamos escolhendo? Hoje vamos pensar sobre isso. E eu espero de todo o coração que todos nós possamos ter a força em Cristo para fazer escolhas melhores para o nosso espírito.
Meus amados irmãos, hoje eu encerro por aqui o nosso encontro com essas palavras para o nosso evangelho diário. Vamos encerrar essa semana com um novo olhar, com melhores decisões para a nossa vida. Se estivermos em dúvida, lembremos o que é melhor para o meu espírito. Pensemos nisso. Meus amados irmãos, hoje nós ficamos aqui com essas palavras. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. Lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, que tanto nos acolhe, que tanto cuida de nós, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias. Hoje eu me despeço aqui com a bênção de Deus e nos encontramos amanhã. Que assim seja.